Critério Sustentável, um podcast para falarmos de governança, gestão e contratações sustentáveis. Oi, gente! Mais um episódio do Critério Sustentável. E para quem nos assiste com regularidade ou quem já assistiu um episódio, sabe que sempre a gente está gravando dentro do estúdio e hoje a gente resolveu ter luz, se conectar com o sol, com a natureza. Então, nós estamos aqui na Casa Amarela. Para quem não conhece, a Casa Amarela é a minha casa, onde a gente tem um estúdio de gravação, onde Kix Cartesini nos proporciona esse trabalho maravilhoso, sendo o nosso master patrocinador, o nosso sócio oculto, né, Belinha? Sim. E hoje a gente resolveu fazer diferente. Então, aqui atrás de mim, tem um cenário com muitas plantas. A gente está no jardim da minha casa. E vai ser muito gostoso esse bate-papo, porque a gente vai falar sobre um assunto que confunde muito a cabeça do gestor, né, Belinha? E que faz parte do nosso dia a dia, né, Keké? Exatamente. Então, antes de mais nada, eu sou uma mulher branca, com um largo sorriso no rosto, feliz. Tenho 1,61 m, estou sentadinha. Hoje eu estou de terno, risca de giz azul, com uns brochinhos dourados aqui no peito, uma maquiagem bem leve, e de vez em quando eu vou colocar uns óculos transparentes, e é isso aí. Na frente da gente são 3 girassóis, que representam a força, a união de nós 3. Eu fico até emocionada. Eu, Isabela e Adriana, que a gente faz com muito amor esse trabalho de gestão do conhecimento para aqueles que não têm acesso a fazer um curso, a fazer uma capacitação, você que está no município, né, e quer saber mais sobre a aplicação da 1433 no seu dia a dia. Então, lágrimas segurando para não borrar a maquiagem. Belinha, está com você. Bom dia, Keké, na verdade, olá a todos, né? Você também me emociona, minha amiga. Difícil, né? É difícil. Não Na segurar. verdade, é muito bom estar aqui, fazer parte desse trio, com essa missão tão bonita, né? Que nos engaja, que nos faz acordar cedo, correr para cá para a gente gravar um podcast. Na verdade, uma conversa. Vamos ter uma conversa sobre esse tema, né? Você falou que é do nosso dia a dia, da gestão, a gestão que está ali na ponta, o operador das contratações que está ali na ponta, que quer fazer certo, mas que existe né, assim, toda uma questão de análises e mais análise, ainda mais um tema da sustentabilidade, que é algo que a gente precisa evoluir, né, nas nossas contratações. E é isso. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, mas então, né, vamos tentar destrinchá-lo. Eu estou aqui ao lado da minha amiga querida Kética, estou trajando uma blusa branca com uma calça azul. Eu sou uma mulher branca, loura, de cabelos longos, sorriso largo também. Essa energia nos conecta, né? É verdade. E vamos lá, vamos ver como que a gente pode, né, ampliar esse conhecimento sobre sustentabilidade, sobre requisitos, critérios sustentáveis, sobre o papel estratégico de um plano de logística sustentável, sobre o papel estratégico, na verdade, né, que esses instrumentos estratégicos como planos diretores têm para nos direcionar e nos amparar, nos dar direção nesse tema tão necessário que é a sustentabilidade, promover inovação, né? A gente sai da nossa caixinha do menor preço para poder ir para algo mais... Do melhor preço, né? Que a gente fala. Isso é muito amplo, né? Isso é muito desafiador, porque no final a gente fica na nossa zona de conforto, a gente vai ali, faz uma pesquisa, pega o menor preço mesmo, exige o mínimo e vai em frente. Vai em frente. Ô, Belinha, antes da gente começar a nossa reflexão conjunta, eu vou dar um spoiler. Esse é o episódio 59 do Critério. E tchan, 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 tchan! O episódio 60 vai ser com quem, Belinha? Pode falar? Claro! Com o nosso mestre, nossa grande referência, o professor Marçal Justin Filho, que inclusive antecipou esse assunto e instigou
né, que a gente fizesse esse podcast, né? Foi Exatamente. nossa conversa com ele, e a gente, por que não a gente fazer uma conversa e construir um conceito, escrevemos alguma coisa já, né? Sim, mas é o professor Marçal que a gente teve a honra, uma satisfação, assim, recebê-lo no Critério. Exatamente. É uma pessoa que nos surpreendeu, né? Porque a gente tem a gente fica tateando, né? O professor, grande referência, a gente viu, né? Vocês vão ver no Que o podcast. professor Marçal é verde. Professor Marçal é verde. Professor Marçal é verde. Gente, grandes nomes já passaram aqui pelo Critério. E, enfim, dá uma navegada na nossa página, no Instagram, inclusive, a GPS _ Critério Sustentável. Entra na página do YouTube, aciona o sininho, fica ligado, né? A propósito, vocês já conheceram a Keké de Mafaldinha? Ah, tá demais, gente. As tirinhas da Mafaldinha, vai lá no Instagram. Então vamos lá, Belinha, meu Deus do céu. A gente passa por cada uma, pessoal, mas tudo pela sustentabilidade. Eu acho, Belinha, que nessa discussão da sustentabilidade, a gente tem que olhar um pouco para o nosso passado, sabe? Pelas normas. Eu acho que a gente podia começar por aí. O que você acha? Tudo bem, vamos lá, vamos ver. Qualquer coisa a gente investe a pergunta, eu volto para você como uma grande especialista no tema. Então vamos lá. A gente olha para as contratações sustentáveis e a gente percebe, né, o que nós já falamos nessa pequena introdução, que há uma confusão muito grande entre critério e requisito. E essa confusão, ela não surgiu agora. Vamos nos recordar, pessoal, da primeira norma que falou sobre sustentabilidade no processo de contratação. E ela foi a IN número 1 de 2010, que ela foi disruptiva, ela foi pioneira, ela foi corajosa. E ela falou em critérios de sustentabilidade ambiental. Eu já disse algumas vezes, né, que eu honro muito quem trabalhou nessa pauta. É sempre bom a gente reconhecer quem se destacou no tema. E a corajosa Ana Maria Vieira dos Santos, que era responsável pela SLTI à época, foi quem deu esse passo. Nessa norma, aparecem várias situações em que você verifica que não é um critério, é um requisito, né? Porque é uma especificação que é obrigatória do objeto. Então, a gente usou durante muito tempo a palavra critério como se fosse um requisito. Como requisito. Exatamente, como se fosse um requisito. Então, vamos lá. Quando a gente fala em critério de sustentabilidade e requisito de sustentabilidade, Belinha, a gente está falando da mesma coisa? Por que essa distinção ela é importante para a gente, para quem planeja uma contratação? Então, eu penso que a gente precisa fazer uma construção disso. Porque, no final das contas, eu penso assim, é o critério de sustentabilidade em sentido amplo. Né? Assim, qual o critério de sustentabilidade? Daí decorre, né, da leitura da legislação, a gente tem requisitos e você também pode qualificar de alguma forma por meio de critérios ali. E esse para mim, aí está a grande questão. Porque o requisito, se a gente olha para o ETP, vamos começar a construir a questão da sustentabilidade. Dentro do ETP, você começa dizendo qual que é a sua necessidade, quais são os requisitos para você, né, ir para o mercado, olhar qual a solução que melhor atenda a sua necessidade. Esses requisitos, e a gente busca o TCU, você vai ter requisitos funcionais, não funcionais, de qualidade, inclusive requisitos de sustentabilidade. Eles usam o termo critério de sustentabilidade. Isso me faz olhar para o mercado, né? O TCU ainda fala mais. Esses requisitos, esses critérios estabelecidos ali na faixa de ATP, eles não podem me restringir, eles têm que ser necessários e suficientes para eu ir para o mercado e procurar a solução que melhor atenda a minha necessidade. Ok? Olhei para o mercado, olhei soluções e depois de tudo eu ainda vou olhar o impacto ambiental. Mas vamos voltar. Esses requisitos estabelecidos, voltando à sua fala, a gente tem que... O que seria requisitos? Requisitos normativos? Né, requisitos legais, o que está na lei é o requisito que a gente fala assim, isso necessariamente, obrigatoriamente, você precisa atender. Porque faz parte da especificação do objeto
Sim ou não? Não necessariamente, Não necessariamente. da especificação do objeto, mas é uma exigência que você tem, eficiência energética, o selo Procel, alguma coisa nesse sentido? Não necessariamente, porque se for um selo Inemetro, um selo da Anvisa, não um selo, né? A razão de existir daquele objeto, ele passa, por exemplo, por uma agência obrigatória que o categoriza como sendo um produto viável de ser comercializado. Sim. Requisito seria aquilo que é o piso mínimo exigido obrigatório. A minha solução, ela depende disso, obrigatoriamente. O critério vai qualificar. O critério ele é mais subjetivo. Ele qualifica, ele pontua. Ele compara. Ele compara. E aí é onde reside a dificuldade e a necessidade de uma boa análise de sustentabilidade para saber como promover isso sem restringir. E aí eu devolvo a pergunta para você. Me traga exemplos. Isso que eu ia dizer. Traz exemplos, porque isso é tão sutil no nosso dia a dia. Porque para a gente, operador, se você tem um requisito, se a lei manda, se há uma norma, se há algo definindo, é fácil de você ir lá e falar assim, olha, meu requisito é esse, isso vai desdobrar lá no meu TR. O momento de exigir é esse, é mais tranquilo. Quando você vem para essa qualificação, né, para essa subjetividade de trazer uma solução que promova o melhor desempenho, como demonstrar esse desempenho? Qualidade. Como pontuar? E a gente começa aí para os critérios de seleção? Vamos dar esse exemplo, então. Olha só. Você, gestor do município, que está adquirindo material saneante para a limpeza de uma escola. Precisa do selo da Anvisa, da autorização da Anvisa, né, melhor dizendo, para que aquele produto seja comercializado? É necessário. Por quê? Porque a Anvisa é o órgão que regula esse tipo de material. Ela analisou esse material, ela sabe o que precisa, né? Todo o processo de fabricação, né? Quais são, inclusive, os cuidados que você precisa ter, né, ao manusear aquele produto. Então, a Anvisa, ela diz assim, esse produto está devidamente autorizado a ser comercializado. Outro exemplo, a gente está comprando capacete para motociclista num órgão que está fazendo ali entrega, enfim, são tantas atividades, né? O que o capacete precisa ter? Ele precisa ter pelo menos algo que diga que aquele capacete é seguro para quem vai usar. Então, ele foi testado e ele tem um selo do Inmetro. Requisito. Requisito. Ok, mas... Anvisa. Ok. Requisito. Requisito. Isso é... Ok. Eu quero caminhar para o critério. Que nessa visão de pontuar, nessa visão de promover, promover a sustentabilidade, sem restringir. Né? E aí a gente vai lá para o próximo, até o spoiler do professor Marçal, porque como é subjetivo, como que a gente vai trazer isso, né, objetivar isso de modo que a regra né, possa promover sem restringir. Aí ele fala sobre técnica e preço. Técnica e né, preço. Você pontuar o melhor desempenho, ou né, exemplos. Vamos falar sobre a madeira? Vamos. Então tá, madeira dá sempre uma confusão na cabeça do gestor. Porque eu tenho duas situações. Eu tenho a aquisição de madeira nativa, onde você exige o DOF, documento de origem florestal. Requisito. Aí é requisito. Por quê? Porque é uma característica inerente do objeto. É o mínimo que você precisa exigir, tendo em vista que é madeira nativa. Você tem toda uma norma, um arcabouço legal que te embasa
para te dar segurança de que aquela madeira não foi extraída ilegalmente. Porque existe um risco reputacional muito grande. Além de ser ilegal, né, há um risco reputacional. Você imagina a instituição fulana de tal adquire madeira ilegal. Você está indo contra todas as políticas ambientais do Estado, de governo, enfim, não dá para ir por aí. Mas existe a madeira manejada de forma sustentável, que muitas instituições estão pedindo o selo FSC, CEFLOR ou equivalente. Eu estou falando aqui de 3 etiquetas. Eu faço a especificação do meu objeto, não necessariamente eu posso pedir isso na minha especificação como questão obrigatória, porque não é. Mas se eu quero comprar de forma sustentável, e eu necessito, o processo precisa nascer sustentável, na minha especificação, eu estou dizendo lá que as minhas contratações, elas vão aumentar o índice de sustentabilidade. Eu quero comprar de alguém que é responsável. Eu quero essa cadeia rastreável. Eu vou pedir o selo FSC CEFLOR ou equivalente. Quem não, como pontuação para quem quiser levar, quem quiser ganhar o certame. Quem aparecer com esse selo, ele vai ganhar. Quem não aparecer com esse selo, ele pode até concorrer com relação ao preço, mas quando eu olhar para a qualidade do produto, ele vai ser desclassificado. Entendi. Simples assim. Mas ainda é confuso na cabeça do gestor, porque ele precisa olhar para as características do produto e verificar no mercado o que é que eu tenho de melhor. E o que é que eu estou assumindo para o meu órgão, Belinha? Eu estou assumindo qualquer produto ou eu estou assumindo um produto que, por exemplo, me traga um retorno transversal? E você falou aí, a gente estava discutindo antes da gente abrir essa conversa sobre selo de eficiência energética, que eu acho que é um caso perfeito para a gente exemplificar. Eu estou comprando ar-condicionado. Se eu comprar um ar-condicionado com um selo, lá embaixo eu tenho hoje 3 classificações, que foi atualizado, né, pelo Procel, pelo Inmetro. São coisas que andam, né, de forma concomitante. Eu tenho o selo de eficiência energética que vai dizer o seguinte para mim: se você usar o ar-condicionado na temperatura que o fabricante te diz, você vai ter um reflexo na sua energia, né, no consumo de energia, que não vai prejudicar a sua conta, não vai aparecer lá na frente. Ao passo que se eu compro um aparelho com eficiência energética lá embaixo, aquele equipamento ele vai consumir mais energia para te fazer uma entrega. Da sua fala, eu vou me posicionar como gestora, fazendo um paralelo como se eu fosse uma dona de casa, né? Que você tem um recurso, um determinado recurso limitado, né? Porque nós estamos falando, até então nós estamos falando em promover uma sustentabilidade e caminhar em direção a algo mais sustentável, sendo que existe uma trajetória, né? Até você ter, por exemplo, economicamente falando, financeiramente falando, dentro do órgão, aquilo que é mais sustentável e até mesmo que o mercado possa te atender. E no seu exemplo, a gente tem, né, 3 tipos de equipamentos certificados com eficiência energética diferenciada. Eu posso, né, escalonar nisso. Vai depender também
da minha disponibilidade enquanto gestão, enquanto órgão, de escalonar para escalonar nossa sustentabilidade para atender aquela minha necessidade. Se eu fizer um paralelo com a minha casa, com esse orçamento, eu posso ter um ambiente com um ambiente que eu quero refrigerar, a minha necessidade é refrigerar, e aí eu tenho várias opções, mas eu tenho também, antes disso, eu tenho requisitos de eficiência energética, né? Requisitos de eficiência energética, e que eu vou para o mercado, eu tenho vários tipos de equipamentos que também vai nessa visão que você acabou de falar. Eu tenho opções de desempenho que me trazem determinado retorno. Eu caminho de acordo com o meu apetite, com a minha disponibilidade orçamentária e com a minha disponibilidade, né, nesse caminho, nessa trajetória de ser mais sustentável. Esse também é um dilema interno das organizações, no sentido de ter essa trajetória de buscar algo mais sustentável, de atender a requisitos, porque o requisito ele é obrigatório, ele precisa atender, mas nessa do critério de sustentabilidade do desempenho, análise de ciclo de vida, aquilo que me traz o maior retorno, existe toda uma análise que precisa ser feita e um posicionamento, olhando inclusive para a dimensão interna sobre quão eu estou disposto, quão eu quero ir nessa trajetória. Aí eu te pergunto, assim, como que você... Como materializar isso? Na verdade, eu quero vir para a análise de sustentabilidade de forma ampla, para o posicionamento final do gestor, nessas análises de requisitos e critérios, tendo em vista que o critério te amplia esse olhar. Eu não estou olhando somente para a dimensão ambiental. Não. Eu tenho que olhar para outras dimensões, inclusive para aquela que é o meu apetite, é a minha disponibilidade, e aí começa a mexer na questão do investimento, a disponibilidade orçamentária. Como que a gente trata isso? Porque a gente entra... Vamos pegar o que diz a 8678, que fala... A 8678, que é a Portaria de Governança do Governo Federal. Você concorda que o Plano de Logística Sustentável traduz as diretrizes de sustentabilidade para casa? Traduz as diretrizes de sustentabilidade. E lá na 8678 diz que os critérios e as práticas pactuadas no PLS devem ser desdobradas, desdobradas nas contratações, né? PLS é diretriz para contratação. É diretriz. Mas tem muita gente que não tem PLS ainda. Você tem um PLS que diz que você deve, né, ser sustentável, as diretrizes todas, e quando você chega na sua contratação, você tem que objetivar tudo isso. Você tem requisitos mínimos, legais, porque até então a gente está falando assim, ó, se tem uma norma, ela nos ampara. Aí você faz análise e você quer escalonar nessa questão da sustentabilidade, promover, né, essa sustentabilidade. Tem uma discricionariedade aí. Existem elementos econômicos, né, envolvidos. Existem outras análises que o gestor precisa fazer para se posicionar, e se posicionar no sentido de ter a melhor solução e minimizar e diminuir e tal o impacto ambiental. Eu queria que você fizesse uma leitura auxiliando, pensando nesse critério, quais os mecanismos que a lei te traz para você, primeiro, você ampliar e sem restringir, estabelecer medidas ali para alcançar essa sustentabilidade, ao mesmo tempo fazendo uma análise ampla da sustentabilidade. Belinha, eu traduzo a sua pergunta para a realidade, a sua inquietação, melhor dizendo, né? Que eu acho que foi uma reflexão que traz aí uma grande dúvida na cabeça do gestor, nos custos indiretos da contratação, que muito gestor ainda não consegue olhar para esse processo de uma forma sistêmica. Então, não posso olhar apenas para a etiqueta do produto. É muito fácil comprar circulador de ar, aparelho de ar-condicionado, olhando para o menor preço. O menor preço, com certeza, vai te trazer uma etiqueta de eficiência lá embaixo, mas ele vai resultar num consumo maior de energia. Uhum. Então, quando eu olho para a contratação, eu tenho que ver, né, não, a entrega que isso vai me dar, mas o reflexo que isso tem também em outros aspectos.
que é o desempenho, que é a qualidade, é o consumo de energia, né? Nós estamos falando aqui, exemplificando com o aparelho de ar-condicionado. Então, quando eu falo em manutenção, desempenho, enfim, são tantos aspectos da 1433. Eu queria que a gente olhasse para o 34 e verificasse ali as possibilidades, a necessidade que a gente tem de fazer uma compra mais sustentável. Essa análise ampla da sustentabilidade que você falou, eu vou materializar trazendo um exemplo que é do próprio guia de critérios de sustentabilidade publicado pelo Ministério da Gestão e Inovação. E é muito didático o exemplo que eles trazem com relação à compra de lâmpada. Lâmpada LED e lâmpada fluorescente. Se você for olhar para o preço da compra, a lâmpada fluorescente ela tem um preço que é muito mais em conta orçamentariamente do que a lâmpada LED. Contudo, eu tenho que olhar que há outros aspectos que precisam ser considerados, como, por exemplo, Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos. É uma lei obrigatória para todo mundo, eu tenho que fazer tratamento dos meus resíduos perigosos. Eu tenho resoluções do CONAMA a respeito disso. E quando eu compro a lâmpada fluorescente, por ela conter mercúrio, eu vou precisar fazer uma contratação lá na frente para fazer o descarte desse produto. Requisito. Requisito, né? Então, o descarte é requisito, né? Aí eu tenho também o desempenho da lâmpada fluorescente e o desempenho da lâmpada LED. Começamos a entrar na análise em critério que precisa ser feita. Exatamente. Então, ao longo do tempo, uma lâmpada fluorescente tem quanto tempo de uso em média? E uma lâmpada LED, quanto tempo de uso em média? Então, eu faço uma composição de requisitos e de critérios, olhando para desempenho, para qualidade, aquilo que a 1433 ciclo de vida, é uma abordagem de ciclo de vida, que o MGI, de uma forma muito perspicaz, traz como custo total de propriedade, que a gente não para pensar nisso. Então, o custo da aquisição, olhando só para preço, é um. Se eu olhar para essa abordagem de ciclo de vida, é outro. O que eu vou comprar no final? Aquilo que vai ser mais vantajoso para mim, considerando todos esses aspectos. Então, eu vou comprar LED. Optar pela lâmpada LED, olhando para o contexto anterior que eu falei para vocês, numa tomada de decisão, eu posso dizer que as minhas edificações passarão a ter, né, essa economia de energia, esse investimento em lâmpadas LED aos poucos, né? Uma estratégia de ser mais sustentável aos poucos. E eu acho que tudo isso que você está dizendo faz muito sentido quando eu não olho para a sustentabilidade apenas pelo viés ambiental, mas eu olho para todas as dimensões da sustentabilidade. Inclusive, olhar para dentro sobre a questão financeira, econômica, orçamentária do órgão. Então, eu estou olhando para o pilar econômico, para o pilar social, para o pilar ambiental, porque a lâmpada mais barata, a lâmpada que me gera custo lá na frente, eu estou tratando do viés econômico. O descarte da lâmpada, eu estou tratando de viés social e de viés ambiental, porque se eu descartar de forma incorreta, eu posso contaminar um manancial que vai ter um impacto, por exemplo, numa comunidade local ou na minha própria comunidade. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar 360, que olha para todas as dimensões da sustentabilidade numa aquisição. Perfeito, Keké. E aí, só um ponto importante nisso tudo, né? Olhando para a conformidade, porque a gente está trabalhando aqui requisitos e critérios onde reside uma certa discricionariedade a ser analisada e decidida. Quando nós optamos pela LED, eu não estou restringindo o mercado.
Não. Eu estou fazendo uma análise de ciclo de vida, eu estou fazendo uma análise Abordagem. uma abordagem, um olhar para dentro. Lembrem sempre, eu sempre gosto de olhar para o ETP e pensar o ETP como uma ferramenta que qualifica, né? A solução que vai atender a minha necessidade. Então, lembre que a gente começou levantando requisitos, olhando para o mercado, sem restringir, optando por algo e olhando para dentro também para a dimensão econômica. Aquilo que eu falei anteriormente sobre na minha casa, eu querer ser mais sustentável, mas eu tenho um orçamento limitado. Pois é, mas por que você quer ser mais sustentável? Você quer chegar em algum lugar. Sim, que é o objetivo que a lei traz pra gente. Você tem uma diretriz. Sim, a diretriz que é um sonho. Dentro da sua casa, você tem um sonho para você realizar sonhos. Uma consciência mais sustentável. Muitas vezes você tem que economizar. Muitas vezes não, você tem que economizar. A gente trabalha com recursos limitados, né? Numa instituição, eu tenho a minha missão estratégica, que para ela se traduzir de forma material, eu preciso de instrumentos diretivos que me dão suporte. É o PLS, que vai dizer aonde é que você quer chegar, né? Juntamente, né? Ele dá suporte com à missão institucional. Né? Quais as ações pactuadas? Vamos fomentar, vamos melhorar, vamos ser mais sustentáveis, vamos promover ações na mobilidade, vamos promover ações de eficiência energética, vamos promover com diretrizes nesse sentido que nos dão o suporte na hora de um estudo preliminar, escolher a solução que atenda a diretriz, que não restrinja o mercado, e que seja a mais sustentável dentro desse contexto. Até independente disso, Belinha, eu vou te dizer que tem muita instituição que não tem PLS. Sim. Mas tem um orçamento limitado. Né? Já dizia meu bisavô, minha filha economiza nas pequenas coisas, porque as grandes despesas, elas são inevitáveis. Sim. Então, mesmo que eu não tenha um PLS, eu tenho uma situação, aliás, eu acho que é a realidade de grandes municípios do país, um orçamento restrito. Então, não dá para eu olhar para as minhas aquisições sem eu fazer essa correlação com o meu orçamento. Então, eu tenho que diminuir em todas as despesas que eu puder com olhar sistêmico. Não é redução de preço de etiqueta, mas é olhar para uma aquisição, olhando lá na frente na despesa que ela vai me dar. Então, talvez aí, né, seja o que a gente pretende com tudo isso. Você falou sobre uma organização que não tem o PLS, a grande maioria, que não traduz, né, a vontade da auto-administração, né, com as diretrizes de sustentabilidade. Mas a gente tem a lei. E a lei, ela já fala nos seus objetivos que nós precisamos promover a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. A lei fala em considerar a melhor proposta, considerando o ciclo de vida do objeto. Então, chama a responsabilidade nós que, né, no âmbito dos estudos técnicos preliminares, ao analisar as necessidades organizacionais, a gente ter esse olhar para dentro, fazer uma análise de contexto, problema a ser resolvido e olhar para o mercado buscando soluções que sejam mais sustentáveis, considerando o ciclo de vida. Esse tipo de análise é nossa responsabilidade. A tomada de decisão no final sobre a solução mais ou menos sustentável, né? Aí sim, é um conjunto ali existe, da própria equipe de planejamento, da própria administração, que pode decidir por escalonar isso. A lâmpada LED, por exemplo. Nosso orçamento é limitado. A solução melhor, considerando o ciclo de vida, é a lâmpada LED, mas nós não temos orçamento para trocar tudo. Então, a gente vai fazer isso de forma devagarzinho. Bom, Belinha, sabe o que eu acho? Que esse bate-papo ele vai render uma segunda edição. E aí eu vou te fazer uma proposta. A gente vai fazer um novo podcast falando do Guia do MGI, trazendo exemplos e casos práticos, interrelacionado com os artigos da 1433. Você topa? Perfeito, vamos fazer. Então, maravilha. A gente já tem que ir, pessoal. A gente fica para uma próxima edição. Não perca. Episódio 60 com o professor Marçal. E a gente se vê num segundo episódio para a gente falar sobre esse assunto que deixa a cabeça do gestor um pouco confusa, mas a gente vai chegar lá. Um beijo e tchau, tchau. Critério sustentável.
Oferecimento: Grupo GPS e Omni Vídeo.